Formação do Mundo, promovido pela Arquidiocese de Belo Horizonte através do VEASPAM, que é o Vicariato Episcopal para Ação Social, Política e Ambiental. Me chamo Márcio Bernardo, atuo como supervisor de projetos no VEASPAM e terei a alegria de acompanhá-los aqui hoje fazendo a moderação dessa nossa aula. Mais uma vez, gostaria de agradecer a compreensão de cada um e de cada uma de vocês em virtude do adiamento da nossa aula, né, que deveria ter acontecido na semana passada. E esperamos que vocês tenham gostado dos nossos 2 primeiros encontros e que estejam ansiosos pelo nosso papo de hoje, né? Vai ser uma conversa muito produtiva. Para iniciar esse nosso encontro, né, e entrar já nesse espírito de oração que nos permite celebrar e amadurecer a nossa caminhada, a partir da presença do Espírito Santo em nossos corações e mentes, gostaria de resgatar algumas palavras, sábias palavras, por sinal, do nosso saudoso Papa Francisco durante o Encontro Mundial dos Movimentos Populares, realizado no ano de 2014. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido essas palavras, né, mas sempre bom resgatá-las. Solidariedade é uma palavra que nem sempre cai bem. Eu diria que algumas vezes a transformamos em um palavrão. Não se pode dizer. Mas é uma palavra que significa muito mais do que alguns atos de generosidade esporádicos. É pensar e agir em termos de comunidade, de prioridades de vida de todos sobre a apropriação dos bens por parte de alguns. Também é lutar contra as causas estruturais da pobreza, a desigualdade, a falta de trabalho, de terra, de moradia, a negação dos direitos sociais e trabalhistas. É enfrentar os destrutivos efeitos do império do dinheiro, os deslocamentos forçados, as migrações dolorosas, o tráfico de pessoas, a droga, a guerra, a violência e todas essas realidades que muitos de vocês sofrem e que somos chamados a transformar. A solidariedade, entendida em seu sentido mais profundo, é um modo de fazer história, e é isso que os movimentos populares fazem. E segue nosso querido Papa Francisco. Esse encontro nosso não responde a uma ideologia. Vocês não trabalham somente com ideias, trabalham com realidades como as quais mencionei e muitas outras que já me contaram. Têm os pés no barro e as mãos na carne, tem cheiro de bairro, de povo, de luta. Queremos que se ouça a sua voz, que em geral se escuta pouco. Talvez porque incomoda, talvez porque o seu grito incomoda, talvez porque se tem medo da mudança que vocês reivindicam, mas sem a sua presença, sem ir realmente às periferias, as boas propostas e projetos que frequentemente ouvimos nas conferências internacionais ficam no reino da ideia. Não é possível abordar o escândalo da pobreza promovendo estratégias de contenção que unicamente tranquilizam e convertem os pobres em seres domesticados e inofensivos. Como é triste ver quando, por trás de supostas obras altruístas, se reduz o outro à passividade, se nega ele, ou pior, se esconde em negócios e ambições pessoais. Jesus lhes chamaria de hipócritas. Como é lindo, ao contrário, quando vemos em movimento os povos, sobretudo os seus membros mais pobres e jovens. Então, sim, se sente o vento da promessa que aviva a esperança de um mundo melhor. E esse vento se transforma em vendaval de esperança. Esse é o meu desejo. Esse encontro nosso responde a um anseio muito concreto, algo que qualquer pai, qualquer mãe quer para os seus filhos. Um anseio que deveria estar ao alcance de todos, mas que hoje vemos com tristeza cada vez mais longe da maioria. Terra, teto e trabalho. É estranho, mas se eu falo disso para alguns, significa que o Papa é comunista. Não se entende que o amor pelos pobres está no centro do Evangelho.
terra, teto e trabalho, isso pelo qual vocês lutam, são direitos sagrados. Reivindicar isso não é nada raro. É a doutrina social da Igreja. E encerro aqui essa citação ao discurso do Papa Francisco. No desejo de que essas palavras inspirem nosso encontro e nossa vida, rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a... Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então estaremos aqui unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, como vocês sabem, nossa aula de hoje terá como tema o trabalho humano e a espiritualidade do fazer, utilizando como documento base a Labora in Exercens, do Papa João Paulo II, de 1981. Para conduzir a nossa reflexão, a nossa conversa de hoje, temos a alegria de contar com a presença do nosso querido irmão Hélio Gouveia, que é graduado em Teologia e Filosofia pela Universidade de São Francisco. Além disso, Hélio é dirigente do Sindicato dos Bancários do Sul Fluminense e irmão professo da Ordem Franciscana Secular, participa da Fraternidade Santo Antônio dos Pobres. Hélio, muito obrigado pela sua disponibilidade, seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Se eu esqueci de alguma coisa na sua apresentação, por favor, pode complementar. A gente está muito feliz de ter você aqui conosco e ansioso para te escutar. Desde já, muito obrigado. Obrigado, Márcio. Saúdo a todos com paz e bem. Todos me ouvem bem? Ouvem, né? Direitinho. Eu fui convidado e aceitei com muito carinho falar sobre esse documento que faz parte da doutrina social da Igreja. E eu não havia lido ele na época, eu tive que ler agora, mas eu descobri o quanto João Paulo II era denso nas palavras e nos textos que ele escrevia, mas que como ele também metia a mão nesses assuntos que Francisco falou de forma muito mais clara. E o Leão tem vindo também falando de forma muito mais clara. Mas ele botou a mão também nessa cumbuca, né? E uma das observações, quando eu comecei a ler e voltei na doutrina social da Igreja, no compêndio, eu me deu uma certa tristeza saber que o compêndio ainda está na primeira edição. E vários outros documentos ou compêndios que são da Igreja Católica já foram atualizados, já foram reeditados inúmeras vezes, mas parece que o compêndio da doutrina social da Igreja não é dado a devida importância. Isso foi uma das coisas que eu fui pesquisar para ter certeza se era isso mesmo, né? E a doutrina social da Igreja ela é uma referência, como outras doutrinas, para a Igreja Católica, é uma referência fundamental para a nossa comunidade. Tudo o que é escrito sobre fé, sobre sociedade, deve considerar a realidade social na qual o ser humano está inserido. E o compêndio e a doutrina social da Igreja faz justamente isso. Eu vou começar a botar um slide só para servir de referência, que senão a gente se perde um pouquinho.
E eu me firmei nesse documento, Labores Exercens de João Paulo II, que foi feito em 1981, em comemoração aos 90 anos da Rerum Novarum de Leão XIII. E o centro dessa reflexão, dessa encíclica, é a afirmação de que o trabalho é mais importante do que o lucro. Era isso que João Paulo, na sua densidade, disse desde o início. Mas antes, voltando na questão da doutrina social da igreja e sobre o fato do nosso compêndio nunca ter sido reeditado, porque talvez não tenha se vendido tanto, a doutrina social da igreja é uma referência fundamental para a nossa comunidade. Todo escrito sobre fé e sociedade deve considerar a realidade social na qual o ser humano está inserido. Então, a doutrina social da igreja vem dar esse olhar sobre a realidade que a gente está inserida, sobre a vida, sobre a política, sobre o trabalho, sobre tudo que a gente vive, né? E a missão é defender a dignidade da pessoa, do ser humano, especialmente quando esta se encontra vulnerável e ferida, ou seja, os pobres, né? Pois todo ser humano é a imagem e semelhança de Deus, não de outra forma isso, né? E os desafios desse documento da doutrina social da igreja é responder justamente aos desafios do mundo de hoje, né? Sempre levando em conta o histórico de cada época. E João Paulo II escreve em 1981, e a gente não pode deixar de pensar nisso, com a cabeça cheia do que acontecia no mundo daquele período, né? Então, quando ele escreve esse documento, ele escreve muito pelo aquilo que ele tinha no coração dele, aquilo que ele carregava e que ele já vivia, e também o que se vivia ou que se terminava de viver, em especial aqui para a gente, 81 está terminando o período da ditadura, e o mundo está ainda muito em conflito. Então, esse documento é carregado dessa realidade do Papa João Paulo II. Não tem outra forma de ser, né? E, novamente, o documento se resume a isso. O trabalho foi feito para o homem e não o homem para o trabalho. E aí se tem muitas críticas sobre João Paulo II, que ele mexeu, não mexeu na questão social. Sim, ele mexeu. E mexeu muito nela, né? Independente da forma, do conteúdo, da técnica que o trabalho está envolvido, que as pessoas estão envolvidas, sempre quem exerce o trabalho é um ser humano. Então não tem jeito. O ser humano é o sujeito foco do trabalho, e não ao contrário. O dono do trabalho não será nenhuma empresa ou outro sistema qualquer contra um trabalhador. O dono do trabalho é o sujeito trabalhador inserido num contexto social que o atinge de forma perfeita. Novamente, ele reforça, e o que se tem até hoje, a gente está vivendo essa questão do fim da escala 6x1, e acho que mais de 170 deputados já assinaram exigindo redução no fundo de garantia, 10 anos para que se reduza a escala, tudo isso preocupado com as empresas ou sistemas e em nenhum momento preocupado com o trabalhador. Isso já era denunciado por João Paulo II em 1981. E com certeza na Rerum Novarum, idem, né? Então, esse foco que o documento exerce no figura do trabalhador é para denunciar que o capital está assumindo o lugar do ser humano, no valor das coisas está sendo invertido. O ser humano perdeu a sua figura de imagem de Deus e o dinheiro passou a ser a figura realmente importante para toda essa realidade.
definição e profundidade do trabalho. A ação humana. A encíclica define o trabalho como uma ação realizada pelo homem. Trata-se de uma atividade transitiva, cujo objetivo não está em si mesmo, ou seja, o homem não trabalha só porque tem que trabalhar. O homem trabalha também porque ele se realiza. De alguma forma, usando uma palavra de Dom Helder Câmara, ele se torna co-criador com o trabalho. Então, o trabalho é uma ação humana que envolve uma realização pessoal. É com o trabalho que as pessoas realizam os seus desejos, que realizam a sua integralidade, né? E hoje você trabalha de forma distante dessa realização. Seu trabalho é reduzido a uma parte, um trabalho total, onde você vai gerar lucro para a empresa e você é avaliado pelo lucro que você gera. Não como ser humano, a imagem e semelhança de Deus. E isso a gente revive de forma muito intensa hoje em dia. Outra profundidade é a questão da vocação divina, né? Pelo trabalho, o ser humano cumpre o mandamento de cuidar da terra, satisfaz suas necessidades e realiza sua vocação como imagem e semelhança de Deus. Novamente, é pelo trabalho que o homem participa da criação. O termo em Gênesis vai ser dominar, mas refere-se a cuidar, dominar no sentido de que a gente consegue trabalhar toda a criação para que ela dê melhores resultados para a própria humanidade. Hoje em dia não, já há bastante tempo a gente trabalha a criação para que dê lucro para empresas, e o trabalho perde a importância, né? Novamente eu digo, o texto é denso, ele foi escrito numa realidade de João Paulo II muito intensa, principalmente com a América Latina, a questão da teologia da libertação, os problemas que ele viveu na Polônia, sobre a tutela da União Soviética. Tudo isso marca muito João Paulo II e ele não vai ter como deixar de colocar os seus sentimentos nisso, né? E, além disso, ele tinha uma formação muito profunda, né? E ele escrevia de forma realmente muito difícil. Tanto que eu li o texto e tive que procurar um texto que me ajudasse a compreender os sentimentos ali dentro. Isso é uma coisa para quem for ler, e eu indico. Eu tenho até como indicar um autor que participou da confecção do compêndio, que faz essa análise sobre esse texto especialmente. Nesse documento, o João Paulo II ele critica, e aí ele diria como Francisco de Assis, Francisco o Papa, a mesma coisa, né? Se a gente questiona algumas coisas no mundo, a gente se torna comunista. Talvez por isso, eu volto, o compêndio da doutrina social da Igreja não está junto com o Código de Direito Canônico, nem com o Catecismo da Igreja Católica nas suas edições. Ele foi feito, vendeu, deve ter ainda, e ele não é utilizado como base nos documentos atuais que se fazem, que levam em consideração a doutrina, né? E João Paulo faz essa crítica à primazia do capital, que é estranho, porque é um termo que a gente escuta muito ser criticado por quem critica o capital, que é uma coisa de comunista. E ele faz isso, mesmo ele tendo sofrido sobre a tutela da União Soviética na Polônia, ele faz essa crítica com o capital assumindo essa supremacia em torno do valor, né? O homem perde o valor e o capital passa a ser o valor, não mais o homem. A encíclica denuncia a perda da visão centrada na pessoa. O trabalho foi reduzido à mercadoria. Hoje em dia, eu sou dirigente sindical dos bancários do Sul Fluminense, né?
E os bancos, acho que todo mundo deve saber que eles estão fechando, estão reduzindo o quadro, estão com a questão da internet, celular, muita coisa é feita, mas também tem toda uma busca de resultados cada vez maiores, e isso envolve demissões, envolve precarização, envolve, em especial, que os idosos fiquem em filas enormes. O homem perdeu o valor, porque a redução de tudo aquilo, do trabalho de qualidade que se exercia lá, quando eu comecei, não é uma preocupação mais. Não é uma preocupação mais. O capital passou a ser visto como finalidade em si mesma, tornando-se mais importante do que o trabalho. E essa visão de João Paulo II sobre o trabalho ser mais importante do que o capital, e ele perceber que o trabalho virou uma mercadoria e que tem um preço e que você precisa produzir cada vez mais, ele tem um fundamento no Gênesis. Né? Justamente na parte em que o Gênesis apresenta que o ser humano como aquele que domina a terra e o trabalho, e não como dominado pela terra e pelo trabalho, mas é o homem que movimenta a terra, que produz alimento, que cria, que constrói. Isto ele ainda vê como de uma forma, isso pesa muito, eu já falei muitas vezes isso, essa questão de dominar no sentido pejorativo, né? A gente domina e destrói. Mas na encíclica ele leva em consideração que o ser humano tem a consciência de que ele domina para construir, não para destruir. Então, essa é uma observação que ele faz 2 vezes no início, depois volta a fazer no final, que o ser humano é aquele que domina para construir, não para destruir. E o documento rejeita, né? O Gênesis rejeita qualquer forma de dominação de um ser humano pelo outro. Isso é mostrado também. E aí envolve novamente a questão do capital dominando o ser humano, do empregador dominando o ser humano, do dinheiro ser mais importante que o ser humano. E acho que essas realidades todos nós sabemos como funciona. As 2 dimensões do trabalho na visão da Labora Exercens. Ela dá uma visão objetiva do trabalho, primeiro relacionada à técnica, aos instrumentos e à produção. E o aspecto material, instrumental da atividade humana, ou seja, a função objetiva é o homem realmente usar as ferramentas, manusear a terra, produzir alimentos, construir coisas a partir de minerais, isso tudo é uma visão também do documento. E tem também uma visão subjetiva, que é relacionada ao ser humano enquanto sujeito racional, livre, criado à imagem de Deus. Homem que se realiza pelo trabalho, ou seja, todo trabalho tem que ter, sim, a questão da produção, né, objetiva, da técnica, mas também a questão da pessoa se realizar no trabalho. E de construir com o seu trabalho. De novo, o termo co-criador, né? Criar com. Isso é uma questão que está incutida na visão de trabalho neste documento e na doutrina social da Igreja. Toda atividade humana deve servir à humanização da pessoa e ao cumprimento de sua vocação. Crítica à primazia do capital, já fomos, né? Valor ético e a primazia da pessoa. E ele vai reforçar essa questão que ele viu que estava em 1981 dominando a realidade do mundo do trabalho. O capital, mesmo sendo criticado de todas as formas, ele continuava a assumir a relevância de co-criador. O capital tomou o nosso lugar. E o valor ético e a primazia da pessoa é ressaltada nessa encíclica. A cooperação divina, o trabalho possui um valor ético, o ser humano utiliza a sua razão
como um cooperador da obra do Criador. O ser humano não deve existir apenas para produzir riqueza, mas para realizar sua dignidade. Então, o trabalho tem que gerar dignidade à pessoa. E isso não é o que a gente vê. A gente costuma a falar das famílias nas nossas comunidades como algo muito importante, mas a presença da família, dos pais na família, compõe essa realidade. Mas hoje em dia, pais e mães têm que sair para trabalhar seis vezes na semana. Os filhos ficam com avós, tios, sozinhos. Essas são as realidades. Nem todas as regiões existem creche suficiente. E mesmo deixando em creche, os pais têm que se virar para dar o mínimo possível. E todas essas realidades que a gente vê, que o ser humano não é enxergado. E o capital toma esse lugar. Né? Quando o capital assume o lugar da pessoa, a pessoa passa a ser dominada pelo capital. E isso é uma questão muito importante. Um instantinho. O ser humano torna-se escravo do dinheiro, proprietário do capital, existindo apenas para produzir riqueza. Essa é a visão que as pessoas têm. E voltando a falar de hoje, novamente, quando se tenta buscar um direito, e realmente, como foi durante todas as vezes que foram dar direito aos trabalhadores, aos pobres, é extremamente questionado esse benefício. Pela primeira vez na história, é um pouco assustador, porque as pessoas que não têm, já estão precarizadas, não têm os seus direitos validados, elas hoje parecem que lutam por menos direitos. Isso é uma coisa muito estranha, que me fez pensar esse documento. Porque a gente busca o direito para ter melhor qualidade de vida para os filhos, para a família e tudo mais. Mas hoje em dia existem muitas pessoas que acham isso ruim. E aí não enxergam que por trás disso tudo existe o capital, o dono de capital, empresas, ideologias que visam somente a riqueza. E a gente começa a se tornar escravo do trabalho, escravo da produção, escravo para gerar riqueza a algum dono. E é um conceito que a gente já viu no período da escravização no Brasil. É muito interessante falar, porque algum tempo atrás eu vi um comentário que a pessoa falava: hoje a gente trabalha para comer, dormir, e ter onde dormir, comer, e no dia seguinte volta a trabalhar, e a gente recebe um salário para manter isso. No dia seguinte volta a trabalhar, no dia seguinte volta a trabalhar. Eu trabalho em escala 5x2, já há algum tempo, mas trabalhei na 6x1, e realmente é muito difícil. E eu morei no centro do Rio, trabalhava no centro do Rio, tinha que atravessar a ponte para São Gonçalo, eram 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Eu saía às 6 do trabalho, chegava às 8h30 em casa. Era sufocante. Sufocante. E hoje, aos 25 anos de empresa, eu tive uma crise burnout, que chama, né? Tive que ficar um tempão encostado por conta desse trabalho que aliena, desse trabalho que sacrifica a alma, desse trabalho que você não vê sentido, porque a sua parte subjetiva parece não produzir nada. E tudo isso foi denunciado em 1981 por João Paulo II, de forma escrita difícil, mas clara para quem precisava ler. Mas, como todo documento social da igreja, parece que ele fica encostado. Ele não tem incentivo à venda. E por aí vai.
propriedade e destinação universal. Isso também é outro tema muito sério, porque eu escuto bastante que a propriedade é um direito inalienável do ser humano. Essa eu já sofri muitas críticas por defender a questão social da propriedade. E isso é uma visão comunista, isso é uma visão socialista. Não, isso é uma visão que está no documento. E está na doutrina social da igreja. A propriedade privada é enquanto produz dignidade para o ser humano. A propriedade é destinada para todos, né? E não só dos meios de produção, a gente está falando realmente de propriedades em geral. A propriedade é um instrumento a serviço da dignidade humana, garantindo a subsistência da pessoa e de sua família. Os meios de produção existem em função do ser humano e não do lucro. Então, assim, se os meios de produção estão parados, não produzem trabalho, só produzem lucro, onde eu moro tem uma empresa, a única empresa, a maior empresa siderúrgica do país, a CSN, eu moro em Volta Redonda hoje em dia, e que ela não atualiza. Só a semana passada morreram 2 pessoas no trabalhando. Ela não investe nas máquinas, na produção. É um trabalho partido, mas mesmo assim, os lucros foram distribuídos essa semana para os acionistas, foram absurdamente, 2,5 milhões para cada um. Então, assim, e as mortes são sentidas, as explosões, a poluição no ar, tudo isso aqui é extremamente sentido. Então, assim, ela não produz o que deveria produzir. E não tem essa visão, né? A doutrina social da igreja entende propriedade como um instrumento a serviço da dignidade humana. Toda propriedade pública ou privada deve contribuir para garantir as condições necessárias à subsistência da pessoa e da sua família. Não, os empregos hoje não são voltados para garantir condições necessárias à subsistência das pessoas e de suas famílias. A maioria dos empregos não são. Inclusive, os meios de produção existem em função do ser humano e não do lucro, como já disse antes. Sua finalidade é servir a pessoa humana e ajudá-la a alcançar sua plena dignidade. Então, se a propriedade dos meios de produção está a serviço da humanidade, está a serviço do trabalho, ótimo. Mas não é o que acontece. Então, tem muita propriedade aí que, se fosse no conceito do documento da doutrina social da igreja, tinha que ser revisto sua propriedade, sua posse. Porque ela não gera nenhuma dignidade ao ser humano. Ela gera lucro para um grupo de empresas de pessoas que não trabalham. Isso é verdade. A doutrina social da igreja afirma que qualquer sistema de propriedade deve servir ao destino universal dos bens. O direito à propriedade privada está subordinado ao princípio da destinação universal dos bens e não pode impedir acesso ao trabalho. Isso está no compêndio da doutrina social da igreja 282. Ou seja, um outro tema complexo para se citar hoje em comunidades, que quando você fala que determinada empresa não produz e que determinado lugar está ocioso, as pessoas, mas isso se não está servindo ao seu objetivo, tem que ser revisto. Tem que ser revisto. Direito dos trabalhadores. Anabolas exercem o direito dos trabalhadores estão ligados à própria dignidade humana e aos mandamentos de Deus. A doutrina, o direito do trabalhador não depende apenas do sujeito que trabalha, mas também da responsabilidade do empregador. A encíclica destaca especialmente a figura do empresário indireto, que é interessante falar.
é uma expressão que João Paulo II criou para indicar toda a sociedade, principalmente o Estado, responsáveis pelas políticas trabalhistas, pelas condições de trabalho. Por exemplo, essa luta pelo fim da escala 6x1 para dar mais dignidade ao trabalhador e mais tempo desse trabalhador com a família, não é uma responsabilidade do empresário só. É uma responsabilidade do empresário, fala João Paulo II, indireto, que somos nós, toda a sociedade e o Estado. A gente tem que lutar para que essa dignidade aconteça. E o movimento, esse movimento, até onde eu vejo na minha realidade eclesial, o movimento do fim da escala 6x1 é algo que não se fala, né? Porque, de novo, mexe com princípios, com dinheiro, com gente com muito dinheiro, e aí você vê essa confusão toda que a gente vive hoje. Na Labores Exercens existem, o Papa João Paulo II aponta direitos fundamentais do trabalhador. Isso está entre o número 16 e 23 da encíclica, e apresenta diversos direitos fundamentais, muitos dos quais ainda hoje exigem mobilização social para serem plenamente garantidos. Direito ao emprego, nós ainda temos uma boa parte da população em subemprego, trabalhando com aplicativos, sem direitos. Né? Se hoje uma pessoa que dirige um carro por aplicativo sofre um acidente, ela não tem direito. Se o motoboy sofre um acidente, ela não tem direito. A despesa cai toda para o INSS, o aplicativo não absorve nada, a família fica em dificuldade. Isso tudo deveria ser tema de assunto cotidiano nas nossas realidades eclesiais. Porque é uma realidade das pessoas, como diz o que o Márcio leu no início, o Papa Francisco falou, é uma realidade viva, não é uma ideia, não. É uma coisa que tem carne, que tem cheiro, que tem jeito, que tem forma. Não é só um conceito, é uma realidade. Na sua comunidade você vai ver que existem milhares de pessoas em situação precária e o emprego não é garantido. Salário justo. Não pesquisei, mas a última vez que eu ouvi, o salário para ser justo no Brasil deveria ser mínimo 5 mil, mais de 5 mil para cada um. Coisa que não acontece. E mesmo assim, quando se luta para que tenha um aumento acima da inflação, pessoas dizem que não pode acontecer. Né? Porque o empresário, a empresa, vai ser muito pesado para o. E aí a gente perde um pouco da visão nossa de cristão, né? Quando se pensa dessa forma. A questão da seguridade social, que é a questão realmente previdenciária, né? Como é que vai ser? A pessoa vai trabalhar a vida inteira? Como vai ser depois que a pessoa parar por algum acidente ou por idade? Tem que ter alguma coisa. Não é algo que as pessoas se preocupam. Há várias reformas nas questões de aposentadoria e que normalmente elas tiram direitos, elas não dão direitos, né? Eu falei que estava fazendo 25 anos de trabalho, fiz 25 anos. Aí a pessoa falou, está quase para aposentar. Eu falei, não, eu tenho que ter 103. 103 é a soma da minha idade mais os anos trabalhados. Eu estou com 75 só. Então ainda falta 25, 27 anos, 27 pontos para eu conseguir me aposentar. Então, assim, você vai transformar essa idade aí, eu vou aposentar com 65, 70 anos. Se, né, chegar lá. A questão do descanso. Volto na escala 6x1. Como que famílias vão ter vida ou vão frutificar se elas nunca estão juntas? Os computadores, as telas, criam as crianças. Há muito tempo atrás, acho que o Márcio estava comigo, a gente participou de um encontro da Ordem Franciscana Secular em Nova Iguaçu,
no Colégio Santo Antônio, e tinha um indígena chamado Tiniá, que ele falou assim: ah, vocês chamam a gente de índio, vocês chamam a gente de preguiçosos. Aí ele parou, todo mundo ficou olhando e falou assim: mas eu criei os meus 7 filhos. Eu criei os meus 7 filhos. E isso é difícil acontecer hoje. E essa realidade não é vista da família numa igreja. Os pais, a maioria dos pais jovens, os dois têm que trabalhar, e trabalhar muito. É, é, também uma coisa até particular, mas acho que é bom partilhar. Semana passada eu não pude participar, porque minha filha ficou doente. E eu sou pai só há 3 meses, porque eu e minha esposa, a gente adotou 2 meninas. E aí eu trabalho de segunda a quinta, minha esposa é professora, trabalha no sábado também. E aí fica, gente, ou fica só um, fica um de manhã, fica o outro à noite. É complexo, é complexo isso, essa realidade toda. Outra coisa que o documento fala é direito de greve e sindicalização. Esses assuntos não são abordados. Fazer greve no Brasil é crime. Exigir direito no Brasil é crime. Há poucos meses atrás, uma trabalhadora foi exigir na frente da empresa em São Paulo que fosse pago o seu salário, porque ela trabalhou. Foi chamada a polícia bateu nela, colocou ela dentro de um camburão e levou para a delegacia, porque um trabalhador exigiu seu salário. Ela não está pedindo favor, exigindo o seu salário, mas não é essa a visão que a sociedade tem do que chamaria João Paulo II de empresário indireto, que seríamos nós, também responsáveis por isso. Foi pouco falado nas mídias essa realidade. Ele também fala direito à sindicalização. Eu sou dirigente sindical, sou sindicalista. É uma questão, é uma coisa extremamente mal vista no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. E aí não tem jeito de eu falar no tema que isso é tão mal visto que o fato de uma pessoa ter sido sindicalista e se tornar presidente do país é mal visto porque ele foi dirigente sindical. Como se fosse um baderneiro, um marginal. E eu estou falando do período sindical. E isso que eu vejo hoje, sendo dirigente sindical. Parece que a gente está aí para causar o caos, mas não. Eu falei no meu grupo de dirigentes lá que o que movimentava a minha, a minha militância dentro do sindicato era o evangelho. Porque ele sempre me exigiu isso, esse tipo de postura. E eu me realizo lá lutando pelo direito dos bancários. E a gente se envolve com outro sindicato para lutar por direitos na região sul-fluminense de outras categorias, que já foram muito fortes e estão sucateadas por causa de conivência de trabalhador com o empregador. Né? Aqui o pessoal que trabalha siderurgia, né, o sindicato dos metalúrgicos, foi extremamente forte na década até início de 90. Quando foi privatizado, isso foi tudo sucateado. João Paulo II também fala, em 1901, sobre o direito da mulher trabalhadora. Direito da mulher ter local de trabalho, mesmo salário, mesmas condições, e, ao mesmo tempo, ela ter direitos como mulher na questão da maternidade e tudo mais. Isso, por muitas pessoas, é mal visto, né? Se eu não me engano, um colégio no Rio, essa semana, ou semana passada, demitiu uma funcionária que estava grávida de gêmeos e perdeu as crianças. Ela voltou a trabalhar e na reportagem está bem gravado, ainda havia leite. Ela foi demitida com 15 dias do colégio, um colégio onde ela se formou. Um colégio que não é um colégio qualquer do Rio de Janeiro.
Então, assim, o que é respeitado da mulher? Ninguém ligou para ela para falar que ela, quando ela perdeu os gêmeos dela. Ninguém. Mas 15 dias depois de retornar ao trabalho, ela foi desligada. Isso é muito complexo. E isso não vira tema de debate, infelizmente. A questão do trabalho agrícola, a promoção do trabalho agrícola, o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, mas também os trabalhadores estão sendo substituídos por máquinas. Existe a cultura que nos alimenta, a produção que nos alimenta, que é a produção de humanos, e existem grandes produções do agro, né, que são soja para vender para o mundo todo, e isso está tomando lugar da produção produção humana mesmo, de alimento, de hortaliças, principalmente aqui nessa região Fluminense acontece bastante isso, acho que no Brasil todo. E a promoção desse trabalho de cooperativas, de pequenas cooperativas, de pessoas que se organizam, também não é bem visto, né? Não é bem visto só para parecer que uma comunidade quilombola faz cestos de palha e vende, aí aparece na televisão como produção do agro, que não é, né? Que não é. A inclusão do trabalhador com deficiência, ele já se falava isso e até hoje essa é uma questão muito debatida. Para se contratar o que chama-se de PCD no banco, por exemplo, há milhões de incentivos fiscais para a empresa. Então, ela só contrata um por agência porque é obrigada, porque ela tem isenção em muitas outras coisas. E também não vira tema de debate sobre isso, né? Todos esses direitos estão fundamentados na dignidade humana e na necessidade de uma relação salarial justa. Ou seja, se o trabalhador ganha bem, logo as condições familiares vão melhorar, as condições de vida vão melhorar, a dignidade dele vai melhorar. Mas enquanto o capital prevalece sobre o trabalho, continuará sendo necessária a luta pela efetivação desses direitos. Isso está escrito claro no documento. Enquanto o capital prevalecer acima da dignidade humana, a luta pela efetivação destes direitos que são elencados por João Paulo II tem que ser contínua. Tem que ser contínua, tem que ser rotineira. As comunidades deveriam se envolver, a igreja deveria se envolver, não só lançar notas a favor do povo, mas se envolver como se envolve nas questões, por exemplo, sobre aborto. Precisa se envolver, né? Também nisso, porque isso também diz respeito à família, e a família para a gente é prioridade. Condições de sustento dos filhos, condições de educação dos filhos, participação dos pais na criação, deve ser luta contínua na igreja por causa que a gente prioriza a família. E nós, nesse documento, diz que nós somos responsáveis por isso tudo. Nós somos o empresário indireto, o empregador indireto, e nossa responsabilidade é lutar pelo Estado para que garanta esses direitos e ir para a rua mesmo, o que é difícil acontecer. E João Paulo II, ele disse que o trabalho não é a questão só material da produção, do sustento, mas que a gente é co-criador, né? Que a gente participa da criação quando a gente se envolve com o trabalho. E ele propõe uma espiritualidade, já finalizando o documento, do trabalho, chegando a falar de um evangelho do trabalho. Isso está entre os números 25 e 26 do documento. O trabalho humano possui significado diante de Deus e participa do plano da salvação. O ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, participa da obra criadora divina como cooperador do Criador, co-criador.
ele é cooperador do Criador. Cristo também conferiu dignidade ao trabalho humano por meio de sua vida simples e cotidiana. Dessa forma, o trabalho não é apenas necessidade econômica, mas também caminho de santificação e realização humana. João Paulo II buscou manter uma espécie de evangelho do trabalho, né? Apresentando uma boa nova sobre a atividade humana do trabalho, o significado do trabalho humano aos olhos de Deus e a importância do trabalho no plano da salvação. O termo evangelho do trabalho apoia-se nos números 4 do documento, criação, que ele fala, e números 26 e 27, redenção. João Paulo II percebe o homem como criado à imagem e semelhança de Deus e participante da sua obra criadora, como co-criador. Ou seja, além de todas essas necessidades que o trabalho nos permite ter e manter nossas realidades e famílias, realizar nossos desejos, sim, de bons estudos, de alimentação adequada e tudo mais, ele também cria uma espiritualidade do trabalho que tem muito a ver com aquela parte subjetiva do ser humano. Quando o ser humano faz um trabalho que produz algo, ele se sente gratificado. Aí eu vou falar uma experiência minha, porque e quando a gente partir para o bate-papo, eu acho que a gente pode trocar uma ideia melhor sobre isso, que eu trabalho em banco há 25 anos. E aí eu pergunto o que um bancário produz, né, no seu trabalho. Eu, como dirigente sindical, eu sei que eu produzo direitos. Mas como o que um bancário produz? Mas vamos pensar assim, um professor que ganha muito pouco, quanto ele produz? Um agricultor que ganha muito pouco, quanto ele produz? O que ele cria, o que ele participa nessa criação ao alimentar outras famílias, o que o professor participa na criação a educar seus filhos, os filhos de outras famílias, de formar essas crianças, esses jovens, e assim vai. Quantas profissões as pessoas se realizam, e interessante que essas profissões onde as pessoas se realizam, elas são vistas na nossa sociedade como pessoas desnecessárias. Também, semana passada, um deputado estadual em São Paulo chamou os professores de vagabundos, né? Porque os professores estavam exigindo qualidade para ensinar o filho das pessoas. E isso é muito complicado, porque as pessoas que lutam por direito, as pessoas que produzem esse evangelho do trabalho que ajudam outras pessoas são desmerecidas o tempo todo. Né? E isso é muito complicado na nossa realidade, e ao mesmo tempo isso não é em momento nenhum debatido porque isso acontece. Quais são os valores dessas realidades? E Cristo, no seu trabalho cotidiano, na vida simples, né? Não só pela necessidade econômica, mas também caminho de santificação e realização humana, o próprio Jesus dava exemplo no seu dia a dia dessa realização como ser humano, de ajudar outro ser humano, de produzir algo que pegue o Gênesis lá no dominar a terra e deixe bem claro, no cocriar com Deus nessa terra, produzir frutos nessa terra. E a gente tem que começar a pensar mais nisso. Esses encontros são para isso, né? E o documento é muito claro para isso. E aí a gente vai encerrando o documento, que é denso, mas que foi uma surpresa enorme. Eu já tinha visto citações dele, lido citações dele, mas foi uma surpresa enorme ler e encontrar tanta coisa
que não é colocado no currículo do João Paulo II. O fato é esse, né? E como ele já denunciava categoricamente o que estava acontecendo com os seres humanos, como o capital estava tomando conta, nós estávamos virando objetos, matéria, a tal ponto que muitos RHs de empresas chamam de material humano, que é como qualquer outro material, e que para Deus, para João Paulo II, para o Evangelho, para nós não deveria ser, não é um material, nós somos seres humanos e todos nós somos envolvidos de dignidade. E precisamos lutar pelos direitos dos trabalhadores. O fato é esse. A doutrina social da Igreja, ela não deve ser vista apenas como um conjunto de documentos para consulta ocasional. E realmente, ele fica lá no armáriozinho, muito pouco aberto, muito pouco lido, porque se ler vai chamar a movimentar. Ele deve impulsionar a missão evangelizadora da Igreja, tendo como centro as palavras e os gestos de Jesus Cristo. Nessa perspectiva, todos nós somos chamados a ouvir o clamor dos mais frágeis e vulneráveis. A pergunta, lá do Gênesis, onde está o teu irmão? Deve constantemente interpelar nossa consciência. Onde está o teu irmão? E ao encontrar nossos irmãos e irmãs em sofrimento, além de perguntar quando a gente encontra, somos convidados a agir com compaixão, misericórdia, solidariedade e amor, promovendo sempre a dignidade humana, fundamento central da doutrina social da Igreja. Cuidar do ser humano, que é um mandamento divino, exige muito tempo, muito cuidado, e o tempo, como diz o ditado capitalista, o tempo é dinheiro. Então a gente troca o tempo por dinheiro, mas não troca o tempo pela dignidade humana. São coisas que a gente precisa refletir, né? Quem para para ajudar alguém caído hoje em dia, né? E, claro, tirando toda a questão dos medos, da nossa realidade de violência, mas talvez todos esses medos, essa realidade de violência, já são frutos dessa denúncia que João Paulo II fazia em 1981. Talvez, se naquele período, ou naquele momento, os cristãos tivessem se movimentado para trabalhar por dignidade por outros seres humanos, hoje nós não viveríamos realidades como a gente vive. E isso é algo que a gente precisa pensar. Então, gente, eu encerro essa explanação por aqui. Assumo, nervoso. Prefiro falar em pé diante de muitas pessoas do que falar na internet, que é estranho falar em computador. Mas me perdi um pouco aqui nos papéis. Mas eu acho que eu não quis mostrar os itens, os tópicos do documento. Eu preferi tentar mostrar o que o documento quer dizer, para que aí sim vocês sintam vontade de ter esse documento, que é domínio público. É só entrar no site do Vaticano e ler ele em português. E marcar e ler de novo. Se vocês têm o compêndio da doutrina social da Igreja, coloca ele aberto para vocês começarem a ler também. Isso é realmente muito importante. E aí, então eu busquei fazer essa apresentação mostrando para vocês o que João Paulo II tentou dizer e que, infelizmente, não é um documento dele que é lido com constância, que é trabalhado constantemente, que serve de referência para muitos movimentos dentro da Igreja. Meio que ele foi colocado de lado, assim, como outros. Então, eu agradeço e encerro por aqui, Marcos.
Ô, Hélio, muito obrigado pela sua fala. Acho que falo em nome de todos que estão aqui, né? Como é importante a gente fazer a leitura desses documentos, fazer o aprofundamento no documento, mas conciliando com a nossa realidade, né? Acho que sua fala contribuiu muito nesse sentido, né? De ir atualizando o que João Paulo II colocou num documento de 1981 para a nossa realidade de hoje, né? Não faz sentido a gente se aprofundar em livros, em documentos, se eles não nos fazem atravessar essa nossa realidade dos nossos tempos, né? Então, muito obrigado pela sua fala, e eu acho que agora a gente vai ter aqui um momento, né? Quem se sentir à vontade pode ir levantando a mãozinha aí, e a gente abre para algumas pessoas fazerem a sua contribuição. Eu já vou levantar minha mãozinha aqui, antes de passar a palavra, para dialogar um pouquinho com o que você já nos trouxe, tá? Primeiro, acho que é curioso, né? A Hélio botou muitas vezes isso durante a fala dele, como aquela frase, né, que a gente já cansou de ouvir, que a cabeça pensa de onde os pés pisam, né? Olha a experiência que a gente tem a partir de João Paulo II, que viveu numa Polônia em guerra, uma Polônia dominada, né, submetida, subjugada por outros países na Europa. Olha a experiência que a gente vai ter anos depois com o Papa Bento. Viveu também numa Europa em guerra, num, numa, num país que dominou outros países, enfim. Ele não era uma criança na época das guerras, né? E aí a experiência que a gente vai ter muitos anos depois com Francisco, né? Cuja família veio da Itália, subjugada num processo de guerra e se transformam então, né? Viram migrantes, vêm parar na América Latina, vivem sob um período de ditadura também, né? E hoje a gente está vivendo uma nova experiência, né? Dando sequência a essa linha, vamos dizer assim, de papas das Américas, né? A gente tem um papa que é americano, mas faz uma experiência durante muitos anos no Peru, né? Então, como essa origem deles, essa experiência deles, vai contribuindo também nos processos que eles trazem para dentro da igreja, nos documentos que eles escrevem e por aí vai. Me chama muita atenção como é curioso que em determinadas profissões, todo mundo acha que entende um pouco, né? E geralmente essas profissões que a gente desvaloriza, né, como o Hélio destacou, são profissões que estão ligadas ao cuidado, que estão ligadas à transformação das pessoas, né? O professor é muito desvalorizado. Acho que isso aqui é martelo batido, né? Não tem muita gente que vai discordar que o professor é desvalorizado. A gente pode concordar também que, embora seja uma classe que receba bem, dependendo do local de trabalho, etc., mas muitas vezes os médicos também são desvalorizados, né? O médico passa um remédio, você olha, não vou tomar isso aqui, não. Ah, esse remédio, eu não me dou bem com esse remédio. De onde esse cara tirou isso? Essas profissões que nos garantem uma dignidade mínima, né? Saúde, que nos garantem educação, que nos permitem ter o mínimo para viver um processo de transformação, geralmente elas são colocadas de lado. Mas é curioso, vocês conhecem alguém que, por exemplo, fala mal de um economista? Vocês conhecem alguém que contraria um engenheiro? Não, não são profissões ligadas ao cuidado. São profissões ligadas a um outro ramo, geralmente ao ramo do lucro, né? Mas acho que fica essa reflexão. Por fim,
Eu queria só trazer mais um exemplo para o rol dos tantos que o Hélio já trouxe, que, para mim, foi a coisa mais chocante que eu já vi até hoje em termos de trabalho, né? Não sei se vocês vão lembrar, mas há alguns anos aqui no Brasil, a gente estava no período da pandemia, uma grande rede de mercados, né? Termina com FUR, o nome dessa rede, né? Como esse encontro vai para o YouTube e eu não quero ser processado, eu não vou falar o nome do mercado, viu? Mas termina com FUR, tá? Começa com K e termina com FUR. Um funcionário dentro de um grande mercado dessa rede morreu. Ele teve um mal súbito, morreu dentro do mercado. Vocês sabem o que aconteceu depois de ele morrer? Provavelmente o mercado fechou, né? Um corpo estirado dentro de um mercado não é possível. O cliente vai ficar passando com uma pessoa morta ali. Vocês sabem o que aconteceu? Pegaram uma espécie de um guarda-sol, um guarda-chuva, um guarda-sol, né? Um pouco maior, colocaram em cima do corpo desse trabalhador. E o mercado continuou funcionando. O mercado continuou funcionando. Então, acho que a reflexão que o Hélio nos traz é de a gente, de fato, se incomodar com essa nossa realidade, né? Com a realidade que toca os nossos irmãos e irmãs, tocam muitos de nossos familiares, tocam muitos de nós que estamos em vários empregos, né? Em vários trabalhos, à mercê desse desejo desenfreado por lucro, que não respeita nem a vida, e, em muitos casos, nem a morte, né? A gente que está aqui em Minas Gerais, né, já que o nosso encontro é organizado pela Arquidiocese de Belo Horizonte, sabe muito bem dessa experiência aqui em Brumadinho, em Mariana, né? Então, é uma realidade que nos atravessa e que nós, né, como cristãos, somos chamados a trazer luz para esse debate, a nos envolver e levar esse evangelho, né, como o Hélio bem colocou, na nossa realidade trabalhista, tá? O Hélio, acho que vai fazer algum comentário, depois eu vou passar a palavra para a Sônia, que levantou a mão. Aí, só para a gente combinar, para conseguir ouvir todo mundo, né, quem quiser se manifestar, eu vou passar a palavra e a pessoa tem 2 minutos para dar sua contribuição, tá? Aí eu vou avisar que quando faltar 30 segundos, e aí o Hélio vai interagindo com os comentários e perguntas que surgirem aqui, tá bom? Pode falar, Hélio. O último exemplo, e vem de Minas. Vocês lembram que houve uma comoção nacional com a multa que a Vale recebeu depois de Brumadinho, né? E tudo feito para que aquela multa fosse menor e tudo mais, e aí vai. Mas semana passada, um funcionário foi demitido por justa causa porque ele usou o trator para salvar uma vida em Brumadinho. E a empresa considerou que usar o trator para salvar uma vida não era o objetivo do trator. E ele foi mandado embora por justa causa. E claro que ele abriu o processo e tudo mais, mas para você ver como o próprio vilão, que foi o responsável pelo que aconteceu em Brumadinho, houve uma comoção geral por causa que ia diminuir emprego e papapá, mas na hora de um trabalhador usar o trator para salvar vidas, ele foi demitido por justa causa, porque não era o objetivo do trator. Isso é sério, seríssimo. Não, a gente não cansa de se chocar, né, gente? É impressionante. Eu vou só, antes de passar a palavra para a Sônia, trazer 2 contribuições que estão aqui no chat. Conceição Pires comentando uma surpresa, né? Com 69 anos, é uma pessoa que está sempre atenta às relações humanas na comunidade pastoral, no trabalho remunerado, e nunca tinha visto esse documento de perto, né? O diácono Everson comenta aqui: excelentes comentários, excelente reflexão, pois nos recorda a importância de não sermos indiferentes, pois é a nossa realidade que precisamos reconhecer a importância de sermos igreja.
Então, vou passar a palavra para a Sônia. 2 minutinhos, Sônia. Obrigado pela disponibilidade, pelo interesse aí de contribuir com essa nossa conversa. Olá, boa noite a todos. Ei, Márcio, que bom te ver de novo. O Márcio já Prazer. assessorou nossos encontros do Movimento de Trabalhadores Cristãos, né? Ele foi muito gentil e foi muito amado, volte sempre. Nós trabalhamos, nosso movimento de trabalhadores é todo assim, de formação do trabalhador dentro da visão cristã, né? E a gente é baseado na dupla fidelidade, fidelidade a Jesus Cristo e à classe trabalhadora. Então, a gente tem um monte de publicações sobre o mundo do trabalho, sobre a leitura da vida a partir da visão do trabalhador. A gente tem uma coleção de história do Brasil até depois da ditadura, escrito pelos trabalhadores, pela visão dos pobres, dos pequenos, né, que é bem diferente. Eu acho que é uma contribuição boa se alguém se interessar nas publicações, entre em contato com a gente, tá bom? E o Padre Ferreira, que é lá de Contagem, com o Tió, que já faleceu, mas que é de Sete Lagoas, eles escreveram juntos, assim, a partir de discussões que nós tivemos nas equipes, nos encontros, nos seminários, eles escreveram um livrinho que chama Teologia do Trabalho, sobre isso mesmo, porque é importante a gente olhar o trabalho, porque no mundo capitalista, trabalhar é para sobrevivência. É você vender sua força de trabalho, sua inteligência, seu tempo, a sua vida, né? Para você ter um dinheiro para continuar vivendo, para manter sua família. Mas o trabalho, na nossa visão cristã, assim, ela é muito mais do que isso. Né? É você colaborar com a obra de Deus. É uma coisa muito forte na minha família, porque minha mãe e meu pai trabalhadores, né? Meu pai era presbiteriano, minha mãe católica, mas assim, muito firme nessa questão de falar do trabalho, né? Da importância do trabalho, da dignidade do trabalhador, né? E que cada trabalhador tem direito ao seu salário, isso eu sempre falo. Aí é um jeito da gente olhar com um olhar meio assim descolonizado, mais livre, sem ser capitalista, né? Pensar em outras formas de nos organizarmos. Tanto que 2019, Papa Francisco chamou os jovens do mundo a pensar sobre uma nova economia. E a economia de Francisco está só crescendo por aí também. Muitas outras formas de organizar o trabalho sem ser explorador, sem ser destruidor da natureza, essas coisas. Eu acho que a gente tem muita coisa para falar sobre o mundo do trabalho, né? Então, é só um pouquinho de contribuição mesmo, porque, nossa, gostei demais da sua fala, Eli, gostei demais. Eu também não conhecia profundamente o Laborens Essens, eu conheço o outro que era Hero Novaro. Nos 100 anos da Hero Novaro que eu entrei para o MTC, porque eu vi uma palestra e fiquei conhecendo o movimento. Então, em 1992. 91, 92, por aí. Obrigada, boa noite a vocês. Boa noite, Sônia. Obrigado pelas contribuições. Se você depois quiser nos mandar esse material, a gente dá uma olhadinha e disponibiliza para o pessoal também, né, como material de apoio desse nosso encontro de hoje, tá? Alegria ter você aqui conosco. O pessoal está tímido hoje, viu, Hélio? Eu deixei a Sônia falar aqui porque, ó, ninguém levantou a mão, eu parei de contar o tempo dela, viu? Mas alguém quer fazer um comentário, fazer uma pergunta? A gente tem bastante gente aqui de BH, né? A gente conhece algumas carinhas aí, mas tem gente de outros municípios, tem gente de outros estados. As contribuições são muito bem-vindas, né? Essa nossa realidade diversa. Olha, consegui encorajar uma, viu? Maria Tereza, lá do Rio, está participando conosco. Seja bem-vinda, irmã. Paz e bem. Pode fazer sua pergunta ou seu comentário. Boa noite, paz e bem. Tudo bem, irmão Hélio? Esse que o Hélio falou, eu trabalhei um tempo como telefonista de um banco e via a angústia, e o Hélio sabe disso, das famosas metas, né, que têm que ser cumpridas.
E, numa ocasião, uma funcionária, um gerente, falou o teto da meta que tinha que se fazer, de vender alguns produtos. E eu me lembro que ela foi até minha sala, onde fica a telefonia, chorou, 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 chorou. A menina teve uma crise. E essa crise dela gerou, depois eu fui saber, um afastamento. E quando eu voltei de um período de férias, ela já estava retornando, tinha uns telefones para quando ela tivesse uma crise lá. E ela teve essa crise num dos outros momentos em que eu estava, e o telefone que eu vi lá era do esposo, e liguei para ele. Ele foi. O homem entrou no banco, assim, feito uma bala, e ele disse assim: você não precisa disso para sobreviver. Isso aqui é uma máquina de fazer loucos. Você não vai ficar mais rica com isso aqui, muito pelo contrário, só adoecendo. E o gerente estava lá, ficou calado, não disse nada. E outras situações que eu fui vendo dentro desse contexto, que é muito preocupante, dentro desse contexto que você falou, as pessoas, nessa corrida de ter que sobreviver, vamos dizer assim, dos direitos que não são respeitados, ou que é feito vista grossa também, você vê dia após dia as pessoas adoecendo. As pessoas estão adoecendo. Então, os lugares em que elas conseguem ter um tempo maior de licença, etc., etc., e aquele que não pode? Essa é a pergunta. Eu, como franciscana, em alguns lugares que eu trabalhei, eu via isso, eu via que a gente, infelizmente, assim, me passa às vezes, pode ser que eu esteja sendo um pouco, não seja otimista, mas estamos secando o gelo. E aí falava aí, ainda se falou ainda com relação do cuidado. Não está se cuidando. A gente tem claramente, dia após dia, que isso se acontece, é en passant. Era esse comentário que eu queria fazer. Paz e bem, e bom te ouvir, Hélio. Elisa, muito obrigado pelo comentário. Acho que você fala por nós, né? A fala do Hélio foi muito bacana. Bom a gente ter oportunidade de ouvir pessoas que nos propõem uma reflexão que, às vezes, na correria da vida, a gente não consegue fazer por conta com os nossos pares, né? Hélio, eu vou só ler mais um comentário aqui e vou te passar a palavra para você fazer esse ping-pong com as colocações que foram feitas aqui, tá? O William começa o comentário dele causando uma inveja danada na gente, né? Ele diz assim: estou aposentado e fui para a roça. Podia ter acabado o comentário dele aqui, né? Mas ele segue. Vejo que na agricultura familiar é cada vez mais absurdamente usado os defensivos agrícolas que causam inúmeras doenças. As SEBs que denunciam este uso indiscriminado estão cada vez mais enfraquecidas e não vemos nas comunidades eclesiais nenhuma ação de conscientização ou denúncia desse uso. Este documento era para ser mais estudado em nossos grupos eclesiais. E a Rosângela comenta aqui também, maravilhosa explanação, onde está o valor humano? Qual é a nossa missão? Sônia também diz aqui, o Papa Leão XIV falou sobre a questão do trabalho e da juventude por ocasião do Dia das Comunicações Sociais. Nos próximos dias vai sair a nova encíclica do Papa Leão. Se preparem, porque certamente ele vai dialogar com essa coisa do trabalho, né? É uma encíclica que vai abordar a questão da inteligência artificial, da nossa humanidade. Então, próximos dias aí, estejam preparados para refletir junto com esse novo documento do Papa Leão. Vou passar para o Hélio, para ele ir dando um retorno a partir disso que já foi colocado aqui, tá bom? Márcio, é interessante a questão da gente olhar o mundo e ver a roda girando, é que o Leão XIV, ele assumiu
e justamente nessa perspectiva, porque ele enxerga o mundo mudando, o mundo do trabalho mudando, a forma do trabalho mudando, que não é mais como era antes, e ele sente a necessidade de escolher esse nome para dizer por que veio. Ele veio para questionar esses meios, essa forma. E assim, eu acredito que venha e continue vindo, é uma dinâmica, ele tem uma dinâmica própria, me pareceu que ele deu um tempo para as pessoas absorverem a morte de Francisco, e ao mesmo tempo ele vem dando bons sinais de que ele não vai, que ele é diferente, mas que ele vai continuar lutando pela dignidade humana. Ele tem demonstrado isso e tem tocado em pontos que são que ele sabe que vai sofrer resistência e tem sido corajoso nisso, né? E interessante, eu escuto das pessoas mais velhas aqui de Volta Redonda, que foi uma área eclesial muito forte, com Dom Valdir Calheiros, e que hoje não tem mais, mas tem muita gente de boa memória e boa lembrança, e aqui a questão do trabalho, por causa da CCN, sempre foi muito forte. As pessoas diziam, né, que o problema a pergunta foi feita assim para Dom Valdir. Mas a pessoa lá ela é evangélica, a pessoa lá ela é religião de matriz africana, a pessoa, e a gente vai ter que fazer o quê? Aí ele perguntou o seguinte: nós temos um buraco na rua. O problema do buraco é de quem? Dos moradores da rua. Então os moradores da rua não dependem de religião, de movimento, de nada. Mas é mais ou menos isso. A gente precisa começar a se mover, e me preocupa também que realmente existem, alguém falou das SEBs aí, existem núcleos de resistência que estão cansando, que estão envelhecendo. Essa nova geração não passou por essas histórias todas que passaram, e aí eu vejo o quanto é importante surgir um Leão 14 trazendo esses temas de novo. E espero que ele tenha bastante tempo para falar bastante sobre isso, para ver se a gente volta ao bom senso de voltar a olhar o ser humano na sua completude, corpo, alma, família, vida, não só como algo que está aqui, falando do seráfico Pai Francisco, tratando o corpo como burro, o corpo é só um invólucro da alma de que é algo. Não. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E isso aqui é a imagem e semelhança de Deus, e aquele que passa fome na rua é a imagem e semelhança de Deus. E aquele que é violento, que sofre violência, também sua imagem. É complexo, mas ao mesmo tempo esses assuntos precisam ser retornados, porque parece que a gente subiu muito aos céus e não fez o nosso dever aqui. Então, assim, eu tenho essas preocupações, e ao mesmo tempo eu acho que o Leão 14 é uma resposta de Deus a isso tudo. Esse auxílio para a gente começar a pensar esse mundo novo que está surgindo. Obrigado, Hélio. Mais uma corajosa aqui, viu, gente? A Graça. Graça, pode abrir o microfone. Gente, boa noite. Eu cheguei atrasada, mas não teve como chegar antes. Mas o que você estava falando aí, que eu acho que a igreja precisa muito falar essas questões todas, trabalhar a doutrina social da igreja. Isso precisa ser falado demais, porque, como você falou, a gente já está idosa, eu estou idosa, e hoje eu estou aqui ajudando, participando, a gente está aqui com a NASP, né, Márcio? Então, assim,
A gente vê como as pessoas, elas estão muito preocupadas em rezar. A igreja fez isso muito tempo com questão da devoção, mas não conscientizou as pessoas que ela precisa de agir, nós somos irmãos. Se a gente precisa de olhar o irmão nosso com um olhar assim, de cristão mesmo, como Jesus fez. Então, isso deixa a gente preocupado. Eu fico preocupadíssimo, porque eu falo assim, meu Deus, como é que vai ser com essa turma nova aí, com essa nova geração? E isso precisa ser trabalhado muito, muito, porque cada vez mais essa questão do trabalho, mais exploração, as pessoas não têm consciência de que vê que o outro também precisa, as mesmas coisas que eu preciso, o outro precisa. As mesmas necessidades que eu tenho, o outro tem. E, na verdade, parece que não é assim. As pessoas não conseguem entender isso e enxergar. E o que significa ser cristão? Não adianta só ir para a igreja rezar, sabe? A gente está aqui. Ontem eu falei uma coisa com uma pessoa que depois eu falei, meu Deus, eu preciso me controlar. Porque eu falei assim, a gente está montando um bazar aqui, lá do NASP. Aí eu falei com ela, se ela tivesse alguma coisa para doar, eu peguei e falei assim, olha, gente, rezar para pagar reza. E a gente precisa de agir. Porque e aí, isso daí, eu falo que é complicado. Eu falo que a gente já tem uma experiência de vida, já de trabalho, em banco, e trabalhei, e eu vou falar uma coisa para vocês. Eu preocupada com a educação dos meus filhos, de estar perto dele, de ajudar as pessoas. Eu larguei um emprego que eu tinha, a gente vivia com dificuldade, não era fácil, mas nunca faltou nada, e hoje, cada dia que passa, eu não me arrependo nem um pouquinho. Eu vejo assim que as pessoas precisam de aprender a viver com mais simplicidade, sabe? A economia de Francisco Claros fala exatamente isso, a gente precisa fazer isso. Aprender a viver com mais simplicidade, sabe? É isso aí, gente. Ô, Graça, muito obrigado pela sua partilha. Deu uma falhadinha de vez em quando aqui no seu áudio, mas acho que a gente conseguiu entender bem, né? Não prejudicou, não. Só antes de passar a palavra para Maria da Penha, que está ali ansiosa para contribuir também, eu só queria abrir um parêntese aqui rapidinho. É porque a Graça, num outro encontro nosso, já tinha feito um comentário aqui e usado essa expressão na ASP, né? E hoje ela trouxe essa expressão de novo, e talvez nem todo mundo conheça esse tal de NAASP. Então, eu vou fazer uma explicação aqui bem ao estilo The Flash, tá? Bem rapidinho. O nosso vicariato, né, que trabalha as ações sociais, políticas e ambientais da Arquidiocese, ele tem uma proposta que se chama Rede Articulação da Solidariedade. Essa rede é formada por núcleos nas paróquias, tá? Esse palavrãozinho aí que a Graça falou, esse tal de NAASP, é o Núcleo de Acolhida e Articulação da Solidariedade Paroquial. Então, esse núcleo está lá na paróquia, formado pelas pessoas das pastorais sociais, do bazar, o advogado, aquela pessoa que de alguma forma contribui nesses âmbitos aí do social, do político e do ambiental, e recebe, então, as demandas da comunidade. Parece alguém lá na paróquia que está precisando de uma cesta básica, que não consegue se aposentar, que está precisando de um BPC, enfim, essas demandas são encaminhadas para esse núcleo, que acolhe aquela pessoa, tenta dar uma ajuda de imediato e depois fazer esse movimento, né, de transformação da vida dessas pessoas. Então, esse núcleo está conectado nessa rede com os outros núcleos que existem nas outras paróquias, né? Aqui em Belo Horizonte, a gente tem um número aproximado de 300 paróquias e hoje a gente tem esse núcleo em 128. Inclusive, a gente começou um núcleo novo ontem, né? Então, em 128 paróquias da Arquidiocese de Belo Horizonte, a gente tem esses núcleos que estão nas paróquias acolhendo, né, os nossos irmãos e irmãs que estão em dificuldade, tá? Então, da próxima vez que vocês ouvirem a Graça falando de NAASP, é sobre isso que ela está falando, tá? Eles estão fazendo um trabalho, começando um trabalho muito bonito
lá na paróquia deles, e então a gente consegue entender um pouquinho melhor esse contexto a partir de agora, tá? Vou passar a palavra para Maria da Penha, e para a gente não ir cansando ninguém, daqui a pouquinho a gente já vai aqui para o nosso momento de considerações finais do Hélio e a nossa oração de encerramento também, tá bom? Maria da Penha, por favor, a palavra está com você. Boa noite. Hélio, eu trabalhei numa empresa que tinha aquela comissão chamada CIPA, mesmo sob pressão. A gente conseguia ajudar um pouco os nossos colegas de trabalho. Ainda existe, funciona e ajuda. Hoje, a CIPA só existe em locais que tenham mais de 100 funcionários. E o restante, a CIPA é um cursinho que um funcionário faz na agência, no Bradesco, né, no banco. Faz na agência e ele fica sendo responsável pela CIPA. Mas não dá mais o efeito como antes, não. Essas questões perderam muita força. Para vocês terem uma ideia, e Márcio, se eu puder já... falando agora da vida de um bancário, né? Eu tenho 25 anos, eu vivi um banco, aí o mundo mudou, o banco mudou também, e isso são coisas que são inevitáveis, mas o olhar para o ser humano mudou completamente, porque até 2004, botar aí 2010, vamos chegar a 2010, existiu uma visão um pouco assim, que os funcionários precisavam ter qualidade. Então, a gente tinha algumas coisas que eram bons benefícios. Isso tudo foi sendo retirado. Hoje em dia, eles tentam tirar plano de saúde, eles tentam tirar alimentação, eles tentam tirar tudo, e aí fica a cargo dos sindicatos do Brasil, no caso dos bancários, a permanência. Inclusive, esse ano é ano de negociação. Só para vocês terem ideia, antigamente os grandes problemas do bancário eram adoecimento por esforço repetitivo, trabalho manual, teclado. Hoje não mais. Hoje a questão é mental. Eu mesmo fiquei afastado quase 2 anos, porque eu, inclusive, fiquei no INSS pelo Código 91, que é acidente de trabalho, por burnout. E todo mundo diz que o cara não quer trabalhar. Não é isso. Não é a quantidade de trabalho. É a forma do trabalho. Quando o trabalho é alienante, ou você não sabe por que você está fazendo aquilo, já é um problema. Mas as metas e os resultados, e existe um problema que uma função de chefia pede tal valor, a função abaixo aumenta mais 10, a outra aumenta mais 10, e quando chega aqui embaixo da pirâmide, o valor é inatingível. Porque esses valores, essas metas batidas, dão dinheiro para as pessoas lá no alto da pirâmide. Então, assim, isso é muito complexo. Então, eu levei 25 anos no banco, nos últimos 6 eu fiquei o processo de adoecimento, tomando remédio para trabalhar, chorando no trabalho, e até o momento que, em 2023, eu tive uma crise de despersonalização dentro de um ônibus. É uma espécie de amnésia que não faz você esquecer quem você é, mas faz você esquecer o que você está fazendo ali. E você imagina, gente, eu tenho 1,80 m, eu sou bem gordinho, tenho 150 quilos, passando mal dentro de um ônibus, indo para uma região de mais ou menos 30 quilômetros de distância, aqui na região. E tendo uma espécie de surto dentro de um ônibus. E eu só fiquei sabendo que eu tive 5, 6 dias depois que eu voltei a trabalhar, e o cara que me acudiu, que foi solícito, que foi cuidadoso comigo, me deixando no banco para o pessoal poder me levar no hospital, me contou, porque eu não sabia o que tinha acontecido. Isso depois aconteceu mais 2 vezes, inclusive dentro de casa. E eu não lembro, depois que passa, o que aconteceu, mas não deve ser uma expressão, porque quando as pessoas contam para mim, eu fico meio assustado.
E isso levou muitos anos para chegar nessa condição. Hoje em dia, o sindicato do Sul Fluminense, junto com a UF, daqui de Volta Redonda, fizeram uma pesquisa com a categoria bancária de todos os bancos, e a quantidade de adoecimento é absurda, adoecimento psíquico é absurda. Suicidas, pessoas que param a vida, absurda. Isso levou tempo, mas hoje em dia, para uma pessoa entrar no trabalho e ficar nesse estado, são 365 dias em um ano. A pessoa, com 23, 24 anos, ela sai de um estado normal e entra nesse estado de adoecimento em menos de um ano. Isso tudo é um estudo, e isso está pegando, é onde pega a questão bancária para os bancos, porque a maior contribuição para o INSS do Sul Fluminense não é da categoria bancária, mas quem mais consome recursos com adoecimento é a categoria bancária. Então, isso está pegando um nível maior e está incomodando o Ministério do Trabalho, o Ministério Público, outras coisas desse tipo. Porque é um trabalho, como eu falei, não é mais braçal, mas ele é extremamente mental, de organização, e isso vai me destruindo. Então, eu posso falar assim, hoje eu estou bem, mas há um ano e meio atrás, 2 anos, se o Márcio me convida para fazer isso, era sem chance, porque eu não conseguia ficar parado. Então, assim, é complexo. Então, o mundo do trabalho mudou, eu volto. O Leão, ele precisa rugir sobre esses assuntos, porque nós não vivemos mais no mundo da Hero Novaro, mas temos os mesmos problemas da Hero Novaro. O trabalhador continua sendo sucateado, precarizado, você morre e tampam você e continua a vida. Isso acontece em banco também. Morre, é o tempo de tirar o corpo e voltar a agência abrir. Isso porque o dinheiro precisa ser produzido o tempo todo. E como eu falei lá na forma, o bancário, ele produz, ele pode dar milhões de significados para o trabalho dele, tá? Porque isso também é subjetivo. Mas o que a gente vende é dinheiro com juros. Então, o que a gente vende é dívida. O que a gente produz não é algo que auxilie famílias. É um pouco por esse caminho. Por isso que o trabalho é tão improdutivo nesse sentido de se tornar um ser humano melhor. É muito complicado. E eu não aconselho netos, filhos, não banco não, vai para outra coisa. Está sofrido também, mas o banco está fechando, está acabando, o pensamento é louco, e por aí vai. Hélio, muito obrigado pela sua fala, pela sua contribuição, pela atenção, né, a todas as contribuições que surgiram aqui. Você quer falar mais alguma coisinha? Quero agradecer vocês me ouvirem, me darem essa oportunidade. Muito obrigado. Márcio, como eu já te disse, topo volta, topo retorno em outras oportunidades. E isso me faz muito feliz, porque a gente é uma minoria, mas é aquela história da minoria abraâmica. A gente é resistência, isso faz bem para a alma. Muito obrigado por essa partilha de vocês também. Hélio, a gente agradece, né? Em nome da Arquidiocese de Belo Horizonte, da equipe do VEASPA, de todos que participam do curso, então, nosso muito obrigado pela reflexão, pelas provocações, né? Nosso muito obrigado também pela sinceridade, pela confiança em partilhar suas próprias experiências, né? Que nos inspiram para uma caminhada mais coerente e solidária. Antes de encerrar com a nossa oração, queria só lembrar vocês que o nosso próximo encontro é dia 10 de junho, 10/6, mesmo horário, com o tema Desenvolvimento Humano Integral, cujo documento base será a Populorum Progressio,
do Papa Paulo VI, um documento de 1967, né? Bom, para encerrar, eu vou recorrer mais uma vez aqui a uma fala do Papa Francisco, que dialoga diretamente com esse tema de hoje, trabalhado aqui pelo Hélio, e com a nossa realidade, né? E especialmente nesses dias que antecedem a votação sobre a redução da jornada de trabalho, com esse mote, né, que a gente está chamando de escala 6x1. As palavras que eu vou ler aqui foram proferidas pelo Papa Francisco em uma visita pastoral à região de Molise, na Itália, durante o encontro com o mundo do trabalho, lá em 5 de julho de 2014. Olha o que ele diz aqui. Depois de ouvir algumas pessoas que estavam no encontro, ele começa. Outro desafio sobressaiu da voz desta boa mãe operária, que falou também em nome de sua família, do marido, do filho pequeno e do filho no seu ventre. O seu apelo é a favor do trabalho e, ao mesmo tempo, pela família. Obrigado por este testemunho. Com efeito, trata-se de procurar conciliar os tempos do trabalho com os tempos da família. Mas vou dizer-lhes algo. Quando vou ao confessionário e confesso, hoje não como fazia na outra diocese, quando vem uma mãe ou um pai jovem, eu pergunto: quantos filhos você tem? E ouço a resposta. Sempre faço mais uma pergunta. Me diga uma coisa, você brinca com seus filhos? A maioria responde: como, padre? E ele pergunta: sim, sim, você brinca, você joga com seus filhos, você gasta tempo com eles? Perdemos esta capacidade, esta sabedoria de brincar com os nossos filhos. A situação econômica nos impele neste rumo e perdemos isso. Por favor, gastai tempo com os vossos filhos. O domingo, a senhora, dirigindo-se a essa trabalhadora, fez referência ao domingo em família, ao gasto do tempo. Trata-se de um ponto crítico, de um ponto que nos permite discernir, avaliar a qualidade humana do sistema econômico em que vivemos. Vou ler de novo, tá? Trata-se de um ponto crítico, de um ponto que nos permite discernir, avaliar a qualidade humana do sistema econômico em que vivemos. É neste âmbito que se insere também a questão do domingo de trabalho, que não interessa apenas aos crentes. Não interessa apenas aos crentes, mas a todos, como opção ética. É este espaço da gratuidade que começamos a perder. A pergunta é: ao que desejamos dar prioridade? O domingo sem trabalho, excluindo os serviços necessários, afirma que a prioridade não é a economia, mas ao humano, ao gratuito, às relações não comerciais, mas familiares, amistosas e, para os crentes, a relação com Deus e com a comunidade. Talvez tenha chegado o momento de nos interrogarmos se a liberdade de trabalhar aos domingos é uma liberdade verdadeira. Pois o Deus das surpresas é o Deus que rompe com os esquemas, a fim de que nós sejamos mais livres. É o Deus da liberdade, finaliza o Papa Francisco. Que esse nosso Deus amoroso, Deus das surpresas, da liberdade e do amor, siga nos abençoando e nos inspirando a uma fé concreta, que nos leva à ação pela transformação do mundo. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite, bom descanso a todos e todas. Um grande abraço, paz e bem. Muito obrigada, um abraço a todos. Tchau, até a próxima. Paz e bem. Paz e bem.